nós estamos novamente mais uma aula do Fractal Revisa. Hoje nós estamos estudando sujeito e predicado, as duas funções sintáticas. Lembrando, eles são considerados termos essenciais da oração. Lembrando, quando eu falo oração, não estou falando sempre de uma frase, nem sempre de um período completo. Estou falando da oração, que é aquilo que está organizado em torno de um verbo. O que é ser essencial? É aquilo que não pode deixar de existir, tem que ter. Então, a oração precisa de um sujeito e a oração precisa de um predicado. Lembre-se que eu disse a vocês que nem toda oração tem sujeito. Então, não é tão essencial assim o sujeito, dependendo de onde ele aparece, porque há orações sem sujeito. Por outro lado, não vai existir oração sem predicado, porque o predicado encontra-se ali para ficar a ideia do verbo. E só existe oração porque existe verbo. Então, de fato, é essencial que realmente precisa existir na oração é o predicado, que é onde se encontra o verbo. E a oração só existe por causa da existência do verbo. O que vai ser o sujeito? Nós vamos entendemos como sujeito não uma pessoa, que eu posso falar de alguma coisa e essa alguma coisa de que eu falo não ser uma pessoa. Nós vamos entender sujeito aqui, enquanto função sintática, aquele elemento que concorda com o verbo, aquele elemento de que nós declaramos alguma coisa, daquele elemento de quem se fala algo, aquele elemento que pratica ou recebe a ação. E o predicado é o que se diz sobre esse sujeito. Não vamos ter aquela ideia que é o resto da frase. Como eu disse para vocês agora, nem sempre uma oração é uma frase. Às vezes eu tenho duas orações para completar uma frase. Então eu vou ter em mente que o predicado é aquilo que eu digo sobre o sujeito. Vamos analisar aqui 4 frases que vão fazer parte de um texto que nós vamos fazer a leitura. As frases são: tive uma ideia genial, eu corto uma bola de pique-pongue, eu desenho, eu coloco uma bola em cada olho. A palavra bola ficou oculta aqui por causa do contexto do texto lá. Vamos só organizar aqui e colocar a palavra bola. O que nós temos aqui? 3 orações. Por que nós temos 3 orações? Porque nós temos verbos. Forma verbal tive, do verbo ter. Forma verbal corto, do verbo cortar. Forma verbal desenho, do verbo desenhar, e forma verbal coloco, do verbo colocar. Lembrem-se que eu expliquei a diferença entre forma verbal e verbo. Claro que eles pertencem todos à forma, à classe gramatical, verbo. Mas quando eu falo forma verbal, é porque o verbo está conjugado. E como eu falo verbo, é o verbo no infinitivo. Quando ele não foi conjugado, ele termina em R. Quando eu falo aqui para vocês que nós vamos analisar sujeito e predicado, eu sempre disse para vocês começarem pelo verbo, identifiquem o verbo. Então, na primeira oração, nós temos tive uma ideia genial. Qual que vai ser, então? Tive. E eu faço a perguntinha, quem teve alguma coisa? No caso, quem teve uma ideia genial? De quem que eu estou falando? Estou falando sobre mim. Eu tive uma ideia genial. Só que a palavra eu não aparece escrita. Eu não vejo aqui, eu tive uma ideia genial. Mas eu sei que se refere a mim, eu sei que se refere a um eu. No caso, a pessoa que fala. Então, eu não tenho dúvidas, porque eu só pode ser a pessoa que está falando. Não aparece escrito, mas eu consigo identificar, porque eu tive, ok, tu tive, não dá certo, nós tive, não dá certo, ele tive, não dá certo. Então, qual é a pessoa que dá certo aqui nessa oração? O eu. Eu não apareceu escrito, mas eu consigo identificar, eu tenho certeza de quem eu estou falando. Eu estou falando da pessoa que está dizendo algo, no caso, sou eu. Então, o eu é uma certeza, não aparece escrito, mas eu consigo identificar. Então, qual é o nosso sujeito? O nosso sujeito, eu. Esse sujeito, como ele vai se classificar? Nós aprendemos 3 formas de sujeitos: simples, composto e oculto. Quando não aparece escrito, mas eu consigo identificar, nós vamos ter um sujeito oculto, que é o caso dessa primeira frase, dessa primeira oração. A palavra eu não aparece escrita, mas eu consigo identificá-la. Então, eu já descobri qual é o meu sujeito. O que eu falo sobre esse sujeito? O que eu falo sobre mim? O que eu falo sobre eu? Eu falo que eu tive uma ideia genial. Então, o que eu falo sobre o sujeito? O eu vai ser o nosso predicado. No caso aqui, toda oração coincidiu de ser o predicado, que é tudo o que eu falo sobre eu. Lembrando que sempre o verbo, a forma verbal, fica no predicado. Na outra oração, eu corto uma bola de ping-pong. Nossa forma verbal, corto. Quem corta alguma coisa? Eu. Sou eu quem corta uma bola de ping-pong. Então, quem é o sujeito? O sujeito sou eu. Então, aqui o eu aparece escrito. Se ele aparece escrito, eu não posso afirmar
que vai ser um sujeito oculto, porque para ser sujeito oculto não pode aparecer escrito. A diferença, não está escrito, mas eu consigo identificar. Oculto. Aparece escrito. Se aparece escrito, eu vou classificar como sujeito simples ou sujeito composto. O que vai ser o sujeito simples? É quando no sujeito eu tenho apenas uma palavra como núcleo. No caso, coincidiu. Minha única palavra que compõe o sujeito é a palavra eu. Logo, essa única palavra vai ser o núcleo. Então, quantos núcleos nós vamos ter? Um núcleo. Se eu tenho apenas um núcleo, sujeito simples. Se eu tivesse 2 ou mais núcleos, teríamos um sujeito composto. O que eu falo sobre esse sujeito, que no caso eu corto uma bola de ping-pong, vai ser o nosso predicado. Lembrando novamente, a forma verbal sempre vai ficar no predicado. Quando eu falo eu desenho, a forma verbal desenha. Quem desenha alguma coisa? Eu. Logo, quem vai ser o sujeito? Eu serei o sujeito. Novamente, aparece escrito, tem apenas um núcleo, sujeito simples. O que eu falo sobre esse sujeito? Eu falo que desenha. Então, tudo que eu falo do sujeito vai ser o nosso predicado. O verbo fica no predicado. Eu coloco uma em cada olho. Eu coloco uma bola em cada olho. O que acontece? Quem coloca alguma coisa? Eu. Novamente, sujeito sou eu, apenas uma palavra como núcleo, sujeito simples. O que esse sujeito faz? Coloca uma bola em cada olho. Então, esse vai ser o nosso predicado. Então, o sujeito é de quem se diz alguma coisa, é aquele que pratica a ação ou que recebe a ação, é de quem se declara alguma coisa, não necessariamente precisa ser uma pessoa. No caso aqui, todas elas foram pessoas, que sou eu. No caso, nós vamos ver na tirinha, vai ser o Calvin que está falando. Então, vai ser a personagem, aquela quem fala. E o que eu falo sobre esse sujeito, essa função sintática, vai ser a outra função sintática, predicado. Lembrando que o predicado sempre vai ter verbo. E o predicado, de fato, é essencial, porque só existe oração porque existe verbo. Vamos fazer a leitura da tirinha para nós conseguirmos relacionar essas orações que nós analisamos sintaticamente. A tirinha ela faz parte da questão número 9. Tive uma ideia genial para usar amanhã na escola. Eu corto uma bola de ping-pong ao meio e agora eu desenho um ponto de cada lado. Eu coloco uma em cada olho. E vai parecer que eu estou prestando atenção de verdade. Ou vai parecer muito interessado. Eu duvido, eu estou bem aqui. Nós temos aí o Calvin tendo uma ideia genial no ponto de vista dele, que é tentar enganar os professores de que ele está prestando atenção na aula. O que ele faria para isso? Ele colocaria 2 bolas de ping-pong com um buraquinho demonstrando os olhos e passaria a ideia de prestar atenção e poderia estar dormindo. Ele diz que a ideia é genial, mas o seu amigo, o Haroldo, ali, o tigre, um amigo imaginário, diz que duvida muito que essa ideia seja genial. Nós entendemos o ponto de vista dele, porque se nós vermos lá, o Haroldo está olhando para ele numa posição, enquanto o Calvin está olhando para uma outra totalmente diferente. Então, como se você, aluno, estivesse olhando para mim, lá para trás eu estivesse na frente. Ou seja, o professor perceberia que não está se prestando nada de atenção, que o aluno está enganando. De qualquer forma, não seria uma ideia genial. O professor perceberia as bolinhas de ping-pong. Em segundo momento, ele não conseguiria, de fato, usá-las para enganar o professor. Vamos ler a questão letra A. Considerando as imagens, responda, pode-se concluir que a ideia de Calvin é genial? Por quê? Justifique sua resposta. Podemos concluir que a ideia não é genial. Pediu para justificar só com as imagens, então nem precisa dizer que o professor vai perceber que são bolinhas de ping-pong, que não são os olhos dele. Basta dizer pela imagem que o Haroldo está olhando para um lado, enquanto o Calvin está olhando para outro, demonstrando que ele não está, de fato, observando ele como deveria. Então, não foi uma ideia genial, ele não conseguiria olhar para o professor, podendo até olhar para um lado totalmente oposto, como foi o que aconteceu com o Haroldo. Então, não é uma ideia genial. Letra B. Pediu para vocês observar as orações a seguir, que nós já analisamos, e fazer ali a análise sintática. Qual é o sujeito de cada oração e como se classifica? Sujeito simples, composto ou culto. Então, qual é o sujeito de cada oração? Em todos os casos, o sujeito é o mesmo, eu. Então, eu que não aparece escrito e o eu que aparece escrito. Em seguida, pediu para vocês classificarem. O que vai mudar aí vai ser a classificação. Na primeira oração, o sujeito vai ser oculto, porque não aparece escrito, mas nós conseguimos identificá-lo. Vocês podem dizer também que é oculto e simples, mas sempre enfatizando primeiramente o fato de ser oculto.
e as outras orações são sujeitos simples. Além disso, pediu para vocês falarem quais são os predicados. Os predicados são: tive uma ideia genial, corta uma bola de ping-pong, desenho, coloca uma em cada olho. Esses são os predicados. Após fazer a análise sintática, pediu-se para vocês que vocês fizessem a relação. A partir de suas respostas anteriores, que são a 1 e a 2 da letra B, explique como essas orações constroem o sentido do texto. Como que essas orações vão construir o sentido do texto? Vão mostrando a ideia. Qual que é a ideia genial dele? Aí mostrando as ações que ele vai realizar para, de fato, realizar a sua ação da ideia genial. Então, as orações são importantes porque a gente percebe que ele teve uma ideia e ele vai descrevendo como ele vai realizar essa ação, como ele vai realizar essa ideia. Então, para esse momento dessa primeira prova do quarto bimestre, nosso conteúdo é sujeito e predicado e vamos focalizar o sujeito, os tipos de sujeito. Lembrando que são 3 que nós estamos estudando no momento: simples, composto e oculto. Esse conteúdo vai continuar nos próximos assuntos nossos, ou seja, vocês precisam compreendê-lo muito bem, o que eu sei que vocês já compreenderam. Então, vocês vão ter que ter em mente sempre que as orações vão ser divididas em sujeito e predicado. Em alguns casos, não teremos sujeito, mas nós vamos estudar isso bem tranquilamente. E dentro do sujeito, nós vamos ter um núcleo, que é a palavra central. E dependendo desse núcleo, escrito ou ausente, nós temos as classificações: sujeito simples, oculto ou composto. Então, aguardo vocês na próxima videoaula. Até mais! Thank you.